Vamos nos preparar para receber a palavra do Senhor. Deus majestoso, nunca será suficiente para nós a Tua presença e a Tua ação. Sempre necessitaremos de mais do Teu cuidado, mais da Tua misericórdia, mais da Tua bondade, mais do Teu perdão. Estamos aqui necessitando como Jó da Tua palavra, porque o Senhor preparou toda a nossa vida. Utiliza da nossa responsabilidade em conjunto com a Tua soberania, e em nada o Senhor perde, porque já aprendemos que o Senhor faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que Te amam, aqueles que foram chamados segundo o Seu propósito. Porque estes que o Senhor chamou de antemão, o Senhor os predestinou para serem conformes à imagem do Teu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, bendito Deus, cumpra-se em nós a Tua palavra, enchendo a nossa mente, o nosso coração, da Tua lei, das Tuas ordenanças, das Tuas promessas. Molda-nos, firma-nos. E o desejo do Antônio, na verdade, em sua simples oração, é que o Senhor não nos deixe, que a nossa vida seja um culto contínuo, isto é, na Tua presença e o Senhor conosco, porque sem o Senhor, para quem iremos? Aonde encontraremos sustento e forças? Como poderemos caminhar nesse mundo difícil, mau, onde Satanás domina a vida dos perdidos, aonde vemos tantas coisas difíceis? Ó Senhor, Senhor nosso, em nome de Cristo, fortalece o Teu povo, mandando ao nosso coração agora a Tua palavra, não deixando nada ser obstáculo ao entendimento, não apenas da nossa mente racional, mas que o Teu Espírito aplique em nossa alma, transformando-nos. Há muitos que estão em luta, Senhor, outros que estão precisando ouvir de Ti a direção correta. Faz com que nossa igreja seja uma igreja de comunhão, clara e verdadeira, como louvamos e cantamos num dos cânticos, Senhor. Rogamos que o Senhor tenha piedade e misericórdia de nós e fale conosco em nome de Jesus. Amém. Amados, todos que têm vindo nesse mês em nossa igreja sabem que nós estamos numa série, nesse mês de outubro, a série Membros Uns dos Outros, praticando a comunhão na igreja. E nesse ponto, a palavra de Deus é riquíssima, mas eu gostaria de verificar com os amados um texto muito importante, que destaca realmente esse tratamento entre nós para manter a comunhão, tratando os desencontros para que a comunhão não se quebre. Abra comigo em Mateus capítulo 18. Enquanto você procura, Mateus 18 é o quarto discurso, ou digamos assim, o quarto sermão que Mateus registra, aonde o Senhor Jesus realmente nessa prédica coloca de maneira intensa as suas prioridades. E nesse quarto discurso, o capítulo 18 como um todo, ele vai declarar exatamente a grande importância para cada um do seu povo sobre ética cristã. Esse Mateus 18, esse capítulo precioso, trata das qualidades que deveriam caracterizar as relações pessoais dos cristãos. O capítulo todo. Mas, evidentemente, eu queria separar os versos 15 a 20. Mateus 18, 15 a 20. Diz assim a Escritura: se teu irmão
pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Converse com ele em particular. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo, aliás, que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida pelo meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Essa é a palavra do Senhor, santa e inerrante. Mas esse trecho que eu destaquei, repito, está incrustado nesse capítulo, que fala dessas qualidades que deveriam caracterizar as relações pessoais dos crentes, as relações pessoais entre nós cristãos. É um único discurso, um único sermão. E o nosso Senhor aqui, Ele tem uma palavra que liga esse capítulo. Não necessariamente essa palavra aparecer em cada verso, ou até o final do capítulo, mas que dá um norte. Um tema específico o Senhor vai tratar aqui, para mostrar como são as nossas relações, o nosso tratar, a nossa comunhão. E é uma palavra interessante. É uma palavra que nós poderíamos dizer que o tema específico do Senhor Jesus aqui é a infantilidade do crente. Só que dessa vez, infantilidade aqui não é alguém não maduro. Infantilidade é o objetivo. Ser como um pequenino é o alvo. Falando diretamente, ele estará nos dizendo em Mateus 18 que somos filhos espirituais com todos os pontos fracos que a infância implica. Acompanhe comigo, veja se você não compreende essa repetição. Leia o verso de número 2. Mateus 18, por favor. Olhe o verso 3. E o Senhor Jesus emenda, portanto, diz o verso 4, aquele que se humilhar como essa criança, esse é maior no reino dos céus. Agora, o verso 5, quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Verso 6, qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Verso 10, vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. E o verso 14, assim, pois, não é da vontade de vosso Pai celeste que pereça um só destes pequeninos. Esse é o ponto. Essa repetição é proposital. É essencial nós percebermos nesse capítulo que o ensino para nós, igreja, para o povo do Senhor, é que como um grupo de crianças espiritualmente imperfeitas, como esse grupo de crianças devem se dar bem umas com as outras. Quem é? Quem são este grupo de crianças? Somos nós. Finitos, limitados, carentes, necessitados. É por isso que, se nós quiséssemos resumir o capítulo inteiro, apenas para você perceber essa ligação,
você descobre que a primeira lição desse sermão é que todo mundo que entra no reino faz isso como uma criança. Versos 1 a 4. Nós devemos perceber que o Senhor Jesus continua a ensinar nesse capítulo que todos nós no reino, nós devemos ser tratados como crianças. Versos 5 a 9. Cuide, não cause tropeço e escândalo a esses pequeninos. Dos versos 10 a 14, que tem a famosa parábola da ovelha perdida, segundo Mateus, são os cuidados como para uma criança. Dos versos 15 a 20, o texto que nós lemos, disciplinados como filhos, que insistem em serem tratados, como fazemos com as crianças. E por fim, dos versos 21 até o final do capítulo 35, a maravilhosa e intensa parábola chamada do credor incompassivo, ali o ensino é perdoar como crianças. É riquíssimo esse texto. Eu não teria tempo de explorá-lo todo, até porque o ponto que eu queria chamar a atenção nossa está exatamente no meio. E é o que envolve a palavra igreja, versos 15 a 20, é o que envolve o tratamento dos desencontros entre nós. Você já viu crianças brigando? Crianças brigam por um brinquedo, crianças têm dificuldade em dividir, mas crianças fazem como o pequeno Samuel: o pastor, ora por mim porque eu estou com dor de cabeça. Ele até acredita que o pastor pode ter uma oração melhor que a dele. Mas eu acho que o Samuel quis dizer: eu creio que se o Senhor orar a Deus para Ele cuidar de mim, Deus vai cuidar. Percebe o que é, nesse ponto, ser como uma criança? 6 qualidades que devem estar presentes nas relações pessoais dos cristãos, que esse texto mostra, para a gente poder manter a comunhão. E aí vamos chegar nos desencontros que nos acometem vez ou outra. Acompanhe comigo, por favor. A primeira qualidade está nesses 4 primeiros versos, e nós já o lemos, não é? É a qualidade da humildade. Você percebeu por que Jesus teve que chamar uma criança no meio dos apóstolos, no meio dos seus discípulos mais achegados? O que eles estavam discutindo? Mateus registrou isso aqui, não é? Marcos coloca no capítulo 9, Lucas também no capítulo 9, Mateus colocou aqui. Eles estavam preocupados, leia por favor o verso 1, o que diz? Pronto! Quem é maior no reino? Um pastor entendeu que pessoas grandes, ou que querem ser grandes, desprezam pessoas pequenas, ou que eles acham que são pequenas. Querer grandiosidade, exaltação, relevância, isso é orgulho, não é? A gente sabe disso, a gente conhece. Esse pastor que eu li, ele disse: olha, Jesus aqui repreendeu os seus discípulos pelo seu orgulho, pelo desejo de grandeza aqui, que eles queriam ter na terra, e queria que no reino aí também eles pudessem ser grandes. E é aí que Jesus ensina a primeira atitude de comunhão. Nós precisamos ser humildes. Jesus exige que os discípulos se voltem, isto é, que se convertam da sua ambição mundana, do seu rude egocentrismo, e que essa conversão do ego para Deus, do pecado para a graça, implica tornar-se semelhante aos pequeninos.
E é óbvio, né, à luz das palavras aqui que Jesus utiliza, que Jesus está dizendo, a não ser que se convertam e se tornem semelhantes a criancinhas, vocês não vão ser grandes no reino. Exatamente o que ele quis dizer quando solenemente declarou que se quisessem entrar no reino do céu, os discípulos tinham de tornar-se semelhante a criancinhas. Tente entender isso um pouco. Uma criança, amados, tem simplicidade. E olha que eu não combinei nada com os meninos aqui. Mas você percebeu a simplicidade? A simplicidade da oração do Antônio, o pedido do Samuel. E os meninos aqui, os outros lá, esperando. Simplicidade. Franqueza. Samuel podia, como nós adultos, esconder o sofrimento, a luta. Um amigo meu recentemente falou para mim, olha, não fica sozinho, isolado não, hein? A gente gosta de esconder, né? A gente põe a nossa cara de paisagem. Mas a criança não, estou com dor de cabeça, o senhor ora aí. Uma criança obedece. Eu sei que você vai lembrar mais exemplos de desobediência, mas uma criança obedece. Vem cá, está frio, põe o agasalho. Tá bom. Despretensiosa. Meu neto tem 7 meses. Compraram para ele uns brinquedinhos, né, que faz barulho, colorido. O menino se encanta com uma garrafinha plástica de Pepsi, caçulinha, que eu tomei uma vez, e deixei lá, e ele ficou brincando com aquilo, e minha filha disse, ele se contenta com pouco. Falei, viu? Bem feito, quem mandou comprar isso? Despretensiosa é uma criança. Humildade, já viu mesmo uma criança? Tem vezes que ela pede, se uma coisa está num lugar alto, pega para mim. Ah, se fossem adultos como nós, eu vou dar um jeito, eu vou arranjar uma escada, eu vou pôr um elevador, E aí, está precisando de ajuda? Não. Qual é a nossa fala? Eu não quero incomodar. Orgulhoso. A criança não. E a confiança, hein? A criança confia que se você segurar ela no colo, ela não vai cair. Alguns se jogam, já viram isso? Muito bem. Amados, só a pessoa que possui a humildade própria de um menino é um cidadão do reino de Deus. É isso que o Senhor Jesus estava batendo de frente àquela loucura dos discípulos. Quem é maior no reino? A ambição pessoal, o prestígio, a publicidade, o benefício individual são motivos que não têm nenhum lugar, ou não deveria ter, na vida do cristão. O cristão é a pessoa que se esqueceu de si mesmo e em sua devoção a Cristo e em seu serviço ao próximo, esse é o seu foco. Por isso que a primeira qualidade, versos 1 a 4, para a comunhão acontecer, os nossos relacionamentos têm que ter humildade. Vamos para a segunda qualidade. Agora nós entramos nos versos 5 a 7. Quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses meus pequeninos que creem em mim, é melhor que ele se mate, né? Amarre uma grande pedra de moinho e vai para as profundezas do mar. E aí Jesus emenda com o verso de número 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem esse escândalo. E aqui o escândalo tem a ver com escandalizar esses crentes pequeninos, o seu irmão. Não somos nós, crianças, para entrar no reino, precisamos ter essa característica, então nós devemos nos preocupar com essas nossas mazelas que comprometem.
a comunhão com os outros, isto é, o nosso pecado, na verdade, não é nosso pecado. O meu pecado vai afetar você, quebrará a comunhão do povo do Senhor, dividirá a igreja. Por isso que, em segundo lugar, nós temos a qualidade da responsabilidade, desses versos 5 a 7. Amados, o maior dos pecados é ensinar outro a pecar, e em especial se tratar de um irmão mais fraco, mais jovem, com menos experiência. O juízo mais severo de Deus cai sobre aqueles que põem um obstáculo que fará outros caírem. O cristão, então, ele é um homem, uma pessoa que sempre tem presente diante dos seus olhos o fato de que é responsável pelo efeito que a sua vida, suas ações, suas palavras e o seu exemplo têm sobre os demais. Eu preciso pensar nisso para manter a comunhão na igreja. Eu sou responsável. Eu não posso abandonar isso. Minhas atitudes vão juntar a igreja. Minhas péssimas atitudes vão separar irmãos. Vamos para a terceira qualidade, agora versos 8 a 10. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o, lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos e 2 pés e seres lançado no fogo eterno. Verso 9, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrar na vida com um só dos teus olhos do que tendo 2 e seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. O que esse trecho traz? Qual é essa terceira qualidade para a comunhão? Se você percebeu bem essa mutilação espiritual que o Senhor Jesus está dizendo, isso só pode apontar para uma qualidade: renúncia. Para manter comunhão na igreja, você precisa renunciar. O cristão é como aquele atleta, para quem não há treinamento que seja muito severo, se com ele pode obter o prêmio desejado, então ele vai se esforçar mais nesse treino. É como aquele estudante que ele está disposto mesmo a sacrificar o seu prazer e o tempo livre para obter as vitórias em vestibulares ou em provas da escola. O cristão é essa pessoa que está disposta, amados, a extirpar de sua vida, como se tratasse de um cirurgião, tudo o que impeça de praticar uma perfeita obediência a Deus. Se eu ficar teimando em algo que eu não tenho certeza que é a vontade de Deus, isso está ferindo a comunhão do meu irmão, eu preciso rever isso. Se sentem falta de mim na comunhão dominical, por exemplo, e sempre estão perguntando: onde você está? Você pode vir? Eu não deveria ficar chateado, mas abraçar isso como amor. Sim, o povo do Senhor faz falta na igreja. O único lugar onde a frase ninguém é insubstituível é nesse mundo caquético, perdido e envolvido em pecado, que Satanás domina, jaz no maligno, no mundo. Mas no reino do Senhor, na igreja do Senhor, você é imprescindível, você é importante, você não é mais um número. A igreja presbiteriana se alegra em ser uma igreja organizada, temos hall de membros. Você sabe que existem muitas igrejas evangélicas por aí que é porta giratória, né? O tanto de gente que entra, sai, ninguém sabe nada, e o povo está lá, eu não sei, fazendo o quê? E nós ficamos preocupados com os números, o nome, a sua presença. Fazemos lista de chamada em assembleias, você é testemunha disso. E por quê? Porque você não é um número. Então, se alguma coisa está impedindo a comunhão, eu preciso cortar para estar junto a esse irmão, e não apenas na igreja, mas em outros momentos, principalmente na luta e na dor.
Talvez a atitude específica de um crente em relação ao outro, que mais precisa ser extirpada, é exatamente aquilo que Jesus começou a tratar os discípulos, o orgulho. Assim, os versos 8 e 9 preparam para o verso 10. O argumento é claro: os seguidores de Jesus, eles devem se tornar humildes como crianças que se quiserem entrar no reino. Verso 3 e 4 que lemos. Os que recebem esses pequeninos, porque eles pertencem a Jesus, obviamente, na verdade, recebem ao Senhor Jesus. Aqueles que o rejeitam, fazendo com que esses pequeninos tropecem, são ameaçados com a condenação do verso 5 e 6, que nós lemos também. As coisas que fazem ao povo de Jesus tropeçar, infelizmente, são inevitáveis. Todavia, são condenatórias. Verso 7. Mas os próprios discípulos, eles devem estar atentos. O fracasso em lidar na forma radical com o seu próprio pecado, semelhantemente em sua própria vida, trai a sua submissão ao mundo e os ameaça com o fogo eterno do inferno, verso 8 e 9. Os discípulos do Senhor Jesus devem lidar de forma tão radical com o orgulho, quanto foram ordenados anteriormente a lidar com a luxúria. Como é que foi isso? Dá uma olhada em Mateus 5, rapidinho. É o mesmo evangelho, Mateus 5, veja o verso 29 e 30. Mateus 5, 29 e 30. Como o Senhor Jesus mandou a gente lidar com a luxúria. Olha só. Acharam? Está projetado. Se o teu olho direito te faz tropeçar, que é para fazer? Arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, o que é para fazer? Corte-a, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o corpo para o inferno. São as mesmas palavras aplicadas aqui à luxúria, à questão da quebra do casamento, ao adultério, à promiscuidade. A mesma questão envolve esse ponto do orgulho. Para não quebrar a comunhão, renúncia, amados. Renúncia. Vimos a humildade, vimos a responsabilidade e acabamos de ver a renúncia. Qual é o quarto qualificativo, a quarta qualidade para a gente manter comunhão? É a preocupação individual. Versos 11 a 14. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 e indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Preocupação individual. O que isso quer dizer nesse texto? O cristão é aquela pessoa que percebe que Deus se preocupa com ele de forma individual. Ele foi atrás de você. Entenda isso. E, portanto, isso deve refletir, essa realidade deve refletir a preocupação individual de Deus com a preocupação pelos outros. O cristão nunca pensa em termos de multidões, pensa em termos pessoais. Para Deus, nenhum homem, nenhuma pessoa, nenhum ser humano carece de importância e ninguém se perde no meio da multidão. Para o cristão, toda pessoa é importante e todo homem é uma criatura de Deus que, se perder, deve ser achada. De fato, a preocupação, amados, individual de cada crente é o motivo central e a dinâmica do Evangelho. Pense nisso aplicando a comunhão.
Eu preciso me preocupar com o seu crescimento espiritual. Você precisa se preocupar com o meu. Há umas semanas atrás, um grupo de irmãs aqui da nossa igreja, depois de um culto, chegou e falou: pastor, a gente precisa orar pelo senhor. Eu já fiquei pensando, o que eu esqueci de fazer com a SAF? Meu Deus, o que... Não, pastor, seu infeliz. Elas estavam cumprindo isso. Elas viram que o senhor precisava de oração. E foi uma bênção. Normalmente você faz isso, eu vou dizer à toa, não, tudo a gente faz com propósito. Mas você já fez isso? De chegar e, eu quero orar com você? Não fique esperando uma revelação especial. Todo mundo está em luta, seres humanos vivendo no planeta que ainda precisa ser restaurado, e isso só vai acontecer definitivamente e completamente no dia final. Então todos precisam de ajuda. Isso é comunhão, queridos. Amados, olha, é excepcional ter coisas boas estruturalmente, é excepcional nós termos grandes congressos como temos em nossa igreja, é maravilhoso o encontro de casais, enfim, todos os eventos, as agendas lotadíssimas da nossa igreja, muitas vezes não dá tempo de respirar, mas isso não terá sentido se entre nós, quando o pecador, abençoado com esses eventos e trabalhos, quando eles se envolverem conosco aqui, descobrir que não é assim. A gente se preocupa individualmente com cada um. Olha que maravilha. Há uma frase, e eu vou usar o qualificativo correto. Há uma frase maldita, que o mundo rotulou e tem crentes repetindo. A igreja é o único lugar que larga os seus feridos. Isso é mentira do diabo. Porque quem já foi das Forças Armadas de qualquer país, sabe que principalmente o exército não larga os seus soldados no campo de batalha. Há muitas histórias que viraram até filmes de soldados, principalmente na Segunda Grande Guerra Mundial, em que um soldado ferido ficou para trás e um pelotão foi lá salvar, ou alguém voltou em resgate. A igreja, na verdade, é a única que não deixa ninguém para trás, por causa do seu Cristo, e é o que esse texto que nós lemos de 11 a 14 acabou de nos falar, essa quarta característica, a preocupação individual, senão não há comunhão, queridos. Nós somos salvos para vivermos assim. Eu não posso entrar, você não pode, é errado. Você entra, senta no banco, recebe, acabou, levanta, vai embora. Não estou falando de que você tem horários, todos temos. É por isso que nós até mudamos aí a questão dos horários de culto, para facilitar a sua vida. A igreja não pode ser um peso, mas tem que ser o local de comunhão. Mas é errado você não se envolver de jeito nenhum. Como é errado nós que já estamos aqui conhecendo a igreja há séculos, não nos envolvermos com você. Repito, a preocupação individual é essa quarta abençoada qualidade. Você está anotando aí? Primeiro, humildade, versos 1 a 4. Segunda, responsabilidade, versos 5 a 7. Terceira, renúncia, versos 8 a 10. E a quarta, preocupação, versos 11 a 14. A quinta qualidade, que é a penúltima, é a disciplina, que tem como objetivo a comunhão. 15 a 20. Primeiro, eu vou explicar aquilo que pode ainda ser uma dor de cabeça para alguns. Por exemplo, será que o versículo 20 fala de culto? Um culto pequenininho, culto presbiteriano, com meia dúzia de gente. Tá bom, porque Jesus disse que se tiver 2 ou 3, ele vai estar. Não, o verso 20 não é de culto. O verso 20 está atrelado a todo esse contexto próximo, onde Jesus está falando do tratamento disciplinar, do tratamento de alguém pecando contra alguém. É o concordar em fazer a vontade de Deus. Está mais próximo do entendimento de execução de juízo.
e não de culto. Do mesmo modo, o verso 19 não é a oração da concordância. Eita, eu falei. É que tem uma igreja que coloca, vamos fazer a oração da concordância. Perdoe, não é crítica. Mas talvez você acreditou que o verso 19 é, vamos concordar com uma coisa aqui que Deus vai fazer. Nós lemos Efésios 1, de 3 a 14, no início do culto. Quem faz todas as coisas conforme a sua vontade? Quem? Ele vai fazer o meu querer, quando a minha vontade coadunar, estiver igual à vontade dele. Então, o verso 19 é o quê? É concordar com o tratamento. Agora sim, vamos para a parte maravilhosa da disciplina que visa a comunhão. Verso 15. Leiam o verso 15. O que diz? É isso mesmo. Você foi ofendido. Você não tem que guardar no coração e deixar aquilo criar uma raiz de amargura. Não, você não tem que chegar e falar para uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história, estou chateado, fulano fez isso, esse crente miserável, e o outro não sábio, né? Sempre a gente fala para pessoas não sábias, e aí concorda com você, é mesmo. Ah, é verdade, eu faria a mesma coisa. Em vez do dito cujo falar, irmão, vamos lembrar do verso 15. Olha que bênção, qual é o objetivo do verso 15? O objetivo é de ganhar o irmão, não é perder, não é dividir, não é jogar fora, é ganhar. Ganhar. O sinônimo desse texto, o sinônimo dessa parte, ganhar o irmão, é acolhimento. Eu acolho para tratar, eu não acolho para engolir você do jeito que você é. Você não tem que me engolir do jeito que eu sou. Você tem que orar, pastor, Deus precisa transformar mais o senhor precisa buscar mais santidade, o senhor precisa estar mais perto do Senhor. Isso, me ajude, e vice-versa. A igreja tem que funcionar assim. É isso que significa a disciplina objetivando a comunhão. Você é o ofendido, vai lá conversar com o ofensor. Existe uma tradução portuguesa, de língua portuguesa da Bíblia, que aqui coloca assim, vá conversar particularmente com a pessoa que te ofendeu. Ninguém precisa saber. Eu chamo num cantinho, eu marco uma visita. Pastor, mas nem percebeu que me ofendeu? Acontece. E eu poderia listar para você várias razões que eu já vivi e vi, e eu mesmo fiz, de não perceber, ou não querer perceber, a ofensa que eu fiz. Então, querido, não é esse o problema. O problema é, vai. Em português, aqui na RA, foi colocado a palavra arguilo. Na verdade, é um tratamento, mas esse tratamento é particular. Você e essa pessoa. Vai lá. E qual é o objetivo? O objetivo não é lavar a roupa suja, como o mundo ensina para a gente. Vem cá, que eu vou te falar é tudo na sua cara, porque eu sou um crente. Não, você não é um crente. Um ímpio faz melhor que você. E ele faz muitas vezes com categoria e acaba com você. Mas não é o que Jesus está querendo, nem ensinando. Ele está dizendo assim, qual é o objetivo do final do verso 15? Qual que é mesmo? Ganhar. Irmão, Jesus salvou nós dois, certo? A gente vai para o céu junto, certo? Não tem como ter raiva, ódio entre nós dois. A gente precisa acertar essas diferenças. E eu fiquei chateado com essa atitude, esse pensamento, essa palavra. Por favor, vai quebrar. Vai ser horrível estar no culto no domingo à noite, ou na escola dominical, no culto da manhã, e eu olhar para a sua cara e eu me sentir mal. Não pode isso, não pode. Não pode. Porque isso não é igreja. Repete comigo, isso não é igreja. Não é. Ah, pastor, isso é perfeição. Isso é cristianismo.
de pessoas redimidas, pecadores limitados. É para ganhar. Ô amado, por favor. E esse cara ferido, essa pessoa, esse irmão ferido, ainda vai dizer assim: olha, e se alguma coisa eu feri você, eu já quero te pedir perdão, mas a gente não pode ficar desse jeito, não podemos. Porque o objetivo é ganhar o irmão. Olha o verso 16. E se ele não ouvir? Pronto. Você chega para mim, pastor, eu falei. Não adiantou nada, viu? Não tem jeito. Não é para você jogar de escanteio. Verso 16, leiam por favor o que o texto diz. O maravilhoso é que Jesus usa o costume judaico, né, de testemunhas estarem para tratar uma coisa. Eu fico imaginando aqueles judeus ouvindo esse rabino novo falar. Ele está aplicando coisas judaicas. Para você ver que funciona mesmo, só que tem que ter uma intenção diferenciada. Eu não desisto de querer tratar esse pecado que está nos ofendendo. Eu vou chamar mais irmãos, para que toda a palavra seja estabelecida, o perdão aconteça. E se não atender? Puxa vida, foi particularmente, não deu certo. Chamou mais irmãos para ajudar a orar, não deu certo. Termina aí? Preste atenção, eu quero que você não fique olhando, pronto, disciplina eclesiástica, vai para o conselho e tribunal. Não, eu quero que você perceba a gradação de insistência que o Senhor Jesus faz. Primeira insistência, você e ele para ganhar o irmão. Segunda insistência, chama mais pessoas, o perdão precisa ser estabelecido. Terceira insistência, se ele não os atender, diz-o à igreja. Dizer à igreja não é o finalmente. Não é conselho de igreja presbiteriana. Dizer à igreja é: irmãos, vamos orar por isso, irmãos, vamos tratar. Sabe qual que é a ideia do Senhor Jesus? Toda a igreja saber das lutas quando chega nesse patamar. Ore, a gente precisa tratar aqui. Há irmãos divididos. O que normalmente você vê? Não, a gente não fala nada. E todo mundo com cara de paisagem e sorrisinhos amarelos e falsos. Jesus está dizendo não. Nós vamos insistir até chegar, até que a igreja inteira trate para perdoar. Trate para que a comunhão não seja quebrada. Sabe qual é o exemplo? Jesus não está falando isso logo depois da parábola da ovelha perdida? Logo depois da gente se preocupar individualmente, como Cristo fez? Cristo desistiu. Quanto ou quando? Quantas vezes ele parou e disse: não vou salvar vocês? Nunca. E nós chamamos de via crucis. Ele lá carregando a cruz, sendo xingado, ofendido, na crucificação. Antes, no Getsêmani: passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Ele não desistiu. Por quê? Ou melhor dizendo, para quê? Para nós não desistirmos. E mesmo assim, ele é o redentor da salvação, não é isso? Por isso que o verso 17 de Mateus 18 continua. E se a pessoa recusar ouvir também a igreja? Aí considera-o como gentil e publicano. Não se converteu. Que o Senhor tenha misericórdia, mas dá para pregar o evangelho de novo para ele. Dá para orar por essa pessoa. Dá para não desistir dela. E aí eu tenho que lembrar de Paulo, na carta aos Coríntios, lá no capítulo 5. Existia lá em Corinto um irmão pecador de último grau, coisa devassa, horrorosa, péssimo testemunho, terrível. Paulo diz: eu reúno o meu espírito com o de vocês, mesmo à distância. Expulsa esse cidadão, entrega ele para Satanás, para que no dia do juízo a gente pode crer que a alma o Senhor vai salvar. Ainda existe essa última insistência da parte total do nosso Senhor. Você está compreendendo? Mas, amados, não é os finalmente, isto é,
o final do verso 17, que deve ser o seu alvo. É a progressão da insistência de tratar o pecado entre nós, começando do verso 15. É prática pura. Façamos, executemos. A bondade e o perdão cristãos não significam que nós devemos permitir fazer o que quiser a alguém que está errado, não. É necessário guiar e corrigir essa pessoa, se for necessário, é preciso lhe impor uma disciplina para que ela volte para o bom caminho, mas sempre é preciso aplicar essa disciplina com amor humilde e não em um tom condenatório, próprio de quem se crê perfeito. Não há perfeitos na igreja do Senhor, do lado de cá do céu. É preciso sempre dar a essa pessoa motivos pelo desejo delas querer se reconciliar, e nunca por um desejo de vingança. Os cristãos amados são aquelas pessoas que procuram juntos a vontade de Deus, que juntos o escutam para tratarem da edificação mútua, juntos. O individualismo, queridos, é o contrário do cristianismo. Lembra de Provérbios 18, verso 1? Consegue projetar para nós? Por favor. Leiam Provérbios 18, dá para decorar o Mateus 18. Olha Provérbios 18, 1. O que diz? Aplica o que estamos vendo em comunhão aqui com Mateus 18. Não é sábio eu não ser moldado pela comunhão e instrumentalidade de outros irmãos. Esse é um ponto importantíssimo. Vamos relembrar até agora: humildade, depois nós vimos responsabilidade, renúncia, preocupação individual e a disciplina que visa a comunhão. Qual é a última coisa que falta e que deve ser a essência em toda a igreja de Cristo para que a comunhão sempre seja restabelecida? Sempre. O que falta? Versos 21 a 35. Pedro chega para Jesus, no meio de toda essa fala, e diz assim: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eu sei que, por incrível que pareça, a intenção de Pedro é: tem limite para eu perdoar esse infeliz, não é? Tem limite. Aí Jesus faz uma conta que um pescador como ele sabia fazer de cabeça. Não, esse número é grande. Então continue perdoando. Perdoando para levar o outro ao arrependimento. Perdoando de forma a tratar, como a gente tem visto ao longo desse capítulo. Mas eu amo o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, é claro, conhecia os corações. Já seria suficiente essa fala do verso 22, mas vem Jesus e saca mais uma daquelas parábolas incríveis. E aí ele fala que por isso, verso 23, por isso, ligando o assunto, é o mesmo assunto, o que começou no verso 1 do capítulo 18, vai até o final. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, uma soma astronômica. E aí, esse servo tinha como pagar? Claro que não. Leia o verso 25, por favor. Não. Você percebeu? Ia ser arrancado tudo que envolvia a essência desse homem.
todos os seus bens, sua família. E aqui Jesus especifica, serão vendidos sua esposa e seus filhos como escravos. Provavelmente a mulher seria uma escrava sexual. Por quê? Porque você fez uma dívida. Você imagina o desespero desse homem? Olha o verso 26. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Qual é a sensação desse homem? De estar às portas do inferno e da desgraça. O senhor vai me perdoar tudo? Ah, eu vou. Você não deve nada. Você sabe quem que é o ponto de Jesus até aqui. Ele é o Cristo que perdoou todos os seus pecados. Aquelas coisas horríveis que você já fez e outras que você fará. Ele perdoou tudo. Não vai te julgar por nada. Você vai entrar no céu como se nunca tivesse pecado. Ele perdoou você. Ele purifica você. E nós ofendemos quem? O Deus santo, justo e bom, o perfeito. Ele nos tirou do caminho do inferno, que era justiça, mas aplicou a justiça em Cristo no nosso lugar. Não esqueça disso. Ok. Aquele servo estava muito feliz, não é? Só que ele encontrou, o verso 28, outro servo, conservo dele, que lhe devia apenas 100 denários. Não adianta eu ficar explicando aqui as palavras gregas aqui. Eu quero que você entenda que era uma soma astronômica em euros, que foi perdoado, e o camarada devia um valor que daria para ele pagar. Era só mesmo esperar. Mas dê uma olhada em como o cara que foi perdoado, este abençoado, como é que ele reagiu? Agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Verso 29, o conservo falou a mesma coisa que ele para o rei: sê paciente comigo e te pagarei. Verso 30, ele, entretanto, não quis, antes indo-se o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Teve amnésia esse cidadão? Não. Ele pode ser caracterizado como qualquer um de nós. Eu fui perdoado, Cristo, mas eu não quero tratar e dar o perdão ao meu irmão. Como é que você acha que se mantém uma igreja? Perdoando, com amor sacrificial. Como você se mantém em família, nos princípios de Cristo, casamento, relação pais e filhos? Renúncia, humildade, perdão. Como é que o Senhor vai nos perseverar até o dia final? Perdoando você, porque Ele já fez isso completamente em Cristo. Bom, você sabe o final dessa parábola, não é? O rei soube da história, se entristeceu porque a bondade que ele deu àquele seu servo não passou, não foi correspondida ao conservo do outro, e a condenação aqui é terrível. Verso 33, leiam por gentileza. Vamos ler tudo junto, nós estamos terminando a mensagem, para ficar mais rapidinho, vamos lá? Não devias tu... Não devia? É maravilhoso. Eu nem preciso mostrar o grego aqui. Está em perfeita tradução. Você devia perdoar. Por quê? Ele me ofendeu. Porque você recebeu todo o perdão. Você recebeu. Você vai para o céu porque ele te amou. Quem? O rei. E você não perdoa a maledicência, as mazelas, o falar mal por trás de você. Perdoe. A falta de amor, eles deveriam me amar, pastor, é uma igreja, mas tem gente que não vai te amar. Perdoe. E quando você fizer isso, você vai cumprir o que Cristo ensinou. Ame vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem.
Porque que vantagem há você só cumprimentar quem te cumprimenta, amar quem te ama? Os ímpios, e ele fala lá, os gentios é o outro sermão, né? O sermão da montanha. Os gentios fazem isso. Qual é a diferença sua? Qual é a diferença? A igreja é a diferença para esse mundo do que significa ser perdoado em Cristo. É por isso que essa é a sexta e última qualificação ou qualidade. 6 qualidades que devem estar presentes nas relações pessoais dos cristãos. A humildade, eu tenho que ler que é muito, se você anotou, que bom. Humildade, responsabilidade, renúncia, preocupação individual, né, com cada um, disciplina que tem como objetivo a comunhão e perdão. O sentido do perdão do cristão se apoia no fato de que ele mesmo foi perdoado. Perdoa aos outros assim como Deus, graças a Cristo, perdoou você. Isso, a gente não apenas deve ou pode, temos que praticar. O Espírito Santo foi dado a mim e a você. Conseguimos viver assim, pelo poder do alto, mas conseguimos. A nossa igreja tem que ser caracterizada por isso. Vamos continuar no ritmo dos trabalhos que fazemos para a glória de Jesus. Mas quando estivermos em nossa comunhão individual, essas coisas de Mateus 18 precisam ser vivenciadas. Elas precisam, porque haverão pessoas fracas que precisam de apoio. Você deve ser como um pequenino, dependente do Senhor, e não procurar querer ser maior no reino, como o mundo procura prestígio e sucesso por causa do seu ego. Não, nós somos do Senhor, e o Senhor Jesus nos salvou, para a gente poder viver assim, despretensiosamente, com simplicidade, com humildade, com franqueza, com obediência, com confiança, semelhante a uma criança. Que o nosso Deus nos ensine isso na prática, que a nossa igreja seja mais e mais caracterizada por isso. Nós devemos clamar isso sempre. Eu quero pedir que você fique em pé para nós orarmos, encerrando esse culto e rogando que o Senhor nos abençoe na prática da sua palavra. Reverendo Laércio, vem aqui, querido, ore por nós, por gentileza. Oremos. Obrigado por sua palavra santa, inerrante, eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, que falou ao nosso coração e nos desafia aos nossos deveres, às nossas responsabilidades, aos nossos afetos, no que diz respeito ao nosso privilégio e dever de amor e comunhão na igreja. Esteja conosco. Não conseguiremos sozinhos seguir esses 6 passos que vimos nessa noite. Precisamos do teu poder a nos revestir. Sim, e a fazer com que os nossos pés sejam firmes. Amém. Para que pisemos as mesmas pegadas do Senhor Jesus Cristo, sabendo que Ele estará sempre conosco, nos fortalecendo, para que o mundo possa ver, por meio do amor mútuo da nossa comunhão, que o Senhor de fato reina e está presente entre nós. Despedes em tua paz, abençoe o teu povo, ajuda a tua igreja, reveste de poder e ajuda, firma os passos do que se encontram enfraquecidos, ajuda aqueles que estão enfermos, abre portas aos que estão desempregados e necessitados, une aqueles que estão distantes, faz com que os casamentos do povo desta igreja, do teu povo, sejam casamentos onde a união do Senhor com a igreja seja o grande exemplo. Abençoe principalmente teu servo, abençoe Cristiane, abençoe João, Nelsinho, esteja com Marina, abençoe a Anne, o Fio, o pequeno Caleb, abençoe essa família amada que o Senhor chamou para nos pastorear, para que ela seja agora
também pastoreada. Em nome de Jesus. Amém.